Agora é oficial, infelizmente, para aqueles que tinham esperança do presidente americano Donald Trump mudar a história do Brasil, vem um balde de água fria sobre todos os eleitores de Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês, gente, todos os detalhes dessa notícia, tá bom? E próprio Trump, veio a público e confirmou que largou o Bolsonaro. Sim, abandonou o seu amigo da América do Sul, que é o Bolsonaro. Claro, ele tinha esperança que o Bolsonaro não fosse preso ou condenado e que ano que vem se candidatasse à presidência do Brasil, e ao lado do Trump seriam as duas maiores economias das Américas, controlados pela direita. Bem, gente, é triste o que aconteceu, principalmente, sabendo que o Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, ainda continua nos Estados Unidos, com muito medo, de ser expulso ali daquele país, porque as coisas não estão acontecendo como ele imaginava. Eu vou trazer para vocês, então, todos os detalhes, e o que disse o Trump, e o que está acontecendo em realidade, porque de uma hora para outra o Trump deixou de ser próximo de Bolsonaro para simplesmente o ignorá-lo e não apoiá-lo nessa situação que ele tem enfrentado aqui no Brasil. E não só isso, tá? Eu vou trazer para vocês nesse mesmo vídeo uma situação que acontecerá nos próximos dias entre o Lula e o Trump. Pois é, gente, as coisas estão mudando e nós aqui sem acreditar realmente em tudo que estamos ouvindo. Mas antes que eu traga para vocês os detalhes dessa notícia, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. E mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, mais de 180 milhões de visualizações. Trump largou o bolsonarismo ferido na estrada e acaba com a esperança da direita brasileira de um futuro com Bolsonaro à frente do Brasil. Bem, gente, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tinham certeza que o governo dos Estados Unidos sequer receberia o Brasil. Mas quem foi ignorado foi o Jair Bolsonaro. Dá para dizer com tranquilidade, hoje é mais fácil o Eduardo Bolsonaro ser deportado do que um porta-aviões aparecer no Lago Paranoá. Quando Donald Trump impôs um tarifaço sobre produtos brasileiros em julho, Eduardo Bolsonaro se apresentou como um articulador junto ao governo americano e disse que seria mais fácil um porta-aviões americano chegar ao Lago Paranoá do que o vice-presidente Geraldo Alckmin ser recebido por autoridades americanas. Flávio Bolsonaro foi além e trouxe para a mesa 2 bombas atômicas. Essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, em que nós não estamos em condições normais de exigir nada do Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independentemente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil para depois anunciarmos que vamos fazer anistia. Os bolsonaristas juraram que autoridades brasileiras não seriam recebidas pelo governo norte-americano. Pior que isso, disseram que os Estados Unidos poderia atacar militarmente o Brasil caso Jair Bolsonaro fosse preso. E iniciou-se uma pressão, principalmente por parte da grande imprensa, para que Lula ligasse para Trump. Afinal de contas, uma republiqueta das bananas sofreria economicamente com o tarifaço da maior potência do mundo. O brasileiro não só não ligou, como continuou criticando a postura imperialista do americano. O tempo passou, a economia brasileira não sofreu grandes impactos. Aliás, nossas exportações estão batendo recordes, mesmo após o tarifaço. No fim das contas, quem mais sofreu foi o governo dos Estados Unidos, que passou a ser pressionado por empresários para revogar as tarifas contra o Brasil. Lula não precisou ligar. Foi Trump quem ligou, não para ameaçar com porta-aviões ou com bombas atômicas, mas para dizer que os americanos estão sentindo a falta do café brasileiro. O americano não citou o nome de Bolsonaro ou condenou a ditadura do judiciário. Nada disso. Trump chegou pisando fofo, só no sapatinho.
3 meses após as falas ameaçadoras dos filhos de Bolsonaro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira foi recebido na Casa Branca pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, designado por Trump para liderar as negociações com o Brasil. Se for do interesse de Trump, até química com líderes de regime comunistas pode rolar. Marco Rubio também é um desses maluquinhos embriagados pela ideologia da extrema-direita, tal qual Eduardo Bolsonaro. Mas, antes de tudo, é um soldado de Donald Trump. Dentro do surrealismo bolsonarista, a indicação de Rubio para a negociação foi um sinal inequívoco de que o governo americano iria jogar duro com o Brasil. Os afagos de Trump seriam parte de uma estratégia de negociação para puxar o tapete do brasileiro. Um dia antes da reunião com o chanceler brasileiro, integrantes do governo americano deram declarações acusando o judiciário brasileiro de perseguir até cidadãos americanos. O representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, afirmou que a maior parte da alíquota sobre o Brasil é explicada pela imensa preocupação acerca do Estado de Direito, censura e direitos humanos no país. A declaração acendeu um alerta no Itamaraty e deixou o bolsonarismo em festa. Os Nepo Babies do golpismo, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, comemoraram nas redes sociais. Esse seria um sinal claro de que o governo dos Estados Unidos iria tratar de pautas políticas nas conversas com o Brasil. Bom, a reunião aconteceu e ambos os representantes dos governos saíram dela satisfeitos. A gritaria de Eduardo Bolsonaro e dos trumpistas mais obcecados ideologicamente não sentou à mesa com os adultos. Mais uma vez, o nome de Bolsonaro não foi citado e os assuntos políticos internos do Brasil não foram objetos de discussão. O clima foi de cordialidade e não houve qualquer intimidação à soberania brasileira. Assim como o presidente dos Estados Unidos, Rubio, teve que pisar fofo com o Brasil. O bolsonarismo foi mesmo largado ferido na estrada por Trump. Mais do que um maluquinho de extrema-direita, o americano é um homem de negócios. Se for do interesse dele, até química com líderes de regimes comunistas pode rolar. Amigos, negócios à parte. Que situação, né, gente? Eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo, né? A direita realmente está muito triste. Eu quero saber, né, se vocês concordam aí com o que o Trump está fazendo com o Bolsonaro e sua família. Agora, gente, o Lula e o Trump, eles devem se reunir no próximo domingo, tá? Na Malásia. O encontro vem sendo articulado há semanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o Donald Trump devem se reunir no próximo domingo, dia 26, na Malásia, conforme apurou a CNN. O encontro vem sendo articulado há semanas por integrantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos. Pois é, de inimigo do Lula, inimigo do Brasil, aí querer se reunir com o presidente brasileiro, né? É algo que a gente não esperava, principalmente depois de toda a campanha que a direita fez contra o nosso próprio país. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, foi para os Estados Unidos, né, e fez o que fez e alavancou aí prejuízos bilionários para o Brasil, mas o Brasil está se superando. Eu espero que daqui para frente, né, as coisas andem e que esse tarifaço acabe, né, porque os Estados Unidos precisam dos produtos brasileiros. Deixem nos comentários, gente, você é bolsonarista? Você é lulista? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo, né? É triste, porque no final das contas, quem acaba sendo prejudicado é a população brasileira. Somos nós que estamos aqui vendo esse circo acontecendo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!